Salve, salve galera, começando mais um IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Depois de mais uma vitória do São Paulo, são 17 jogos de invencibilidade. Bom, para tudo. Essa é a edição número... E aí, Dudu? 38. E 38 remete ao quê, Eduardo Afonso? Não faço a mínima ideia, Ivan. Eu gosto dessa criatividade. Fala, Luca. 38 é o número de rodadas do mais próximo campeonato brasileiro que o São Paulo tem de vencer nos últimos anos. Boa. Muito obrigado, Lucas Bop, por salvar, já que o Eduardo Afonso... Acerta o nome do cara, né? Lucas Bop é a altura do campeonato. Eu falei Ivan, Lucas Bop? Não, você falou. Você falou. Ivans Drago, você falou. Não, obrigado, bom, enfim, me perdoe a falha. Eu nem me toquei, mas Luca Bop, Eduardo Afonso e Aline Fanelli, mais uma vez estão aqui comigo para a gente mandar bala no IESP, o podcast do Isso é São Paulo, que você encontra no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Castbox, além das nossas redes sociais, Twitter e Instagram, @IESPOficial e o nosso canal no YouTube, Isso é São Paulo. Aceite as nossas notificações, inscreva-se no canal e espalhe nos grupinhos de WhatsApp, porque o São Paulo está impossível. São 17 jogos de invencibilidade, abriu 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Atlético Mineiro, tem a melhor defesa da competição, o segundo melhor ataque. Meu Deus do céu, está acontecendo o dinizismo. Aceitem que dói menos. Eu vou começar por você, Lucas Bop. Aceite que dói menos. De novo? Eu falei Lucas? Ah, não. De novo, não. Desse jeito eu vou encerrar. Eu metia o Ivans Dragos. Eu envio o Ivans Dragos. Agora é Ivans Dragos até o final do programa. Não é possível. Por que eu tô com esse maldito S? Luca. Ai. Manda bala, Lucão. Seja bem-vindo. Obrigado, Ivans. É um prazer estar aqui com você, com o Eduardo Afonso, Aline Fanelli. Eu não sei se o dinizismo está vigente, só sei que o São Paulo hoje nos presenteou com um recital de bola. Eu não me lembro de ver o São Paulo jogar tão bem, tão bonito, tão envolvente. Tudo bem que o Botafogo é um time absolutamente frágil e combalido, derrotado. Entrou em campo já derrotado? Beleza. Mas o São Paulo já enfrentou times mais fracos e penou e não jogou tão bem. Hoje foi um espetáculo no Morumbi. Não me lembro do São Paulo ter jogado assim na última década, de uma maneira tão azeitada, um time tão brilhante. Enfim, hoje é uma noite para o São Paulino e para a São Paulina celebrarem com gosto, porque o São Paulo Futebol Clube voltou. Agora todo o resto do futebol brasileiro sabe disso. Aline Fanelli, pintou o campeão. Aline com 2 N's. Aline, pintou o campeão? Seja bem-vindo. Oi, Ivans, tudo bem? Oi, Edu, Luca. Que trairagem. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, a gente falou tantas vezes por aqui que esse time não era confiável, né? Esse time mudou de um jeito que... E é importante o que o Luca falou. Mas era o Botafogo, vice-lanterna. Mas o São Paulo vinha encontrando dificuldades contra equipes da parte de baixo da tabela. Então foi uma partida primorosa do São Paulo. Foi realmente um espetáculo no estádio do Morumbi. Uma pena que a torcida não possa estar lá para ver esse momento do time de perto. Tudo funcionando de uma maneira, a engrenagem girando assim ao mesmo tempo, o ataque, a defesa, a recomposição defensiva. Foi uma coisa assim absurda, o tanto que esse time está correndo, o tanto que esse time está se entregando em recomposição defensiva. Tudo bem, foram poucas chegadas, mas o time chegou, só aquela última lá que o Volpi meio que saiu, o gol ficou aberto, que foi um pouco mais confusa já ali no final, mas a recomposição defensiva foi muito bem também. Então eu acho que o torcedor do São Paulo, até perguntaram pro Luca ali, né? Acho que foi Igor o nome do torcedor, se eu não me engano. Pode falar segue o líder agora ou segue a luta? Aliás, muito bem adotado pelos torcedores o segue a luta do IESP, do Isso é São Paulo. Vamos dar crédito ao nosso podcast. E agora é a hashtag segue o campeonato. Tá muito bem encaminhada a campanha do São Paulo. E o torcedor não quer se empolgar, tá aquela coisa, né? Se empolga, não se empolga, o que faz esse meio do caminho? Mas o fato esse time tá muito bem.
Bom, em que pese a incompetência desse humilde apresentador, o nosso elenco ele é realmente muito chique, porque a Aline é com 2 N's, Eduardo Afonso, o Afonso é com 2 F's, o Luca Bop é mais chique ainda, porque o Luca é com 2 C e o Bop é com 2 P. Então, é uma coisa chique, o elenco é realmente muito chique, em que pese, repito, a incompetência desse humilde apresentador que acabou de chamar o companheiro de Lucas ao invés de Luca. Mas vamos lá, Eduardo Afonso, eu quero uma pitada de realidade. É muita euforia mesmo esse momento do São Paulo, ele causa mesmo essa euforia e é justa, ou você entende que muita calma nessa hora, porque esse time ainda pode voltar a oscilar? Tudo bem, Dudu? Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem, Ivan? Enquanto todos falavam, eu estava pensando também no que a gente pode dobrar o seu nome, né? Talvez o G, Drago com 2 Gs, porque se dobrar o V fica feio. O N no final também não. O D inicial também. Vamos dobrar o G, Drago com 2 Gs. Acho que você podia inclusive da comparação com o lutador do rock e ficaria sendo Ivan Drago. Na verdade, o Ivan Drago, muita gente me pergunta, o seu nome é por conta do Rock 4, o filme do Rock Balboa? Na verdade, eu já expliquei várias vezes. O filme é por sua conta, né? Não, senhor. Aliás, o filme e eu, os dois são de 85. Só que o que aconteceu? Na verdade, o perfil do personagem foi inspirado em mim. Só isso. Tá. Tá, beleza. Com 0 anos, com meses, né? Pataquadas à parte, vamos ao que interessa, Eduardo Afonso. Vamos lá. Então, Ivan, é muito difícil você falar em euforia por parte da torcida. Ela tem direito a ficar eufórica, porque assim, há quanto tempo a gente não vive um momento desse? Ela não vive um momento desse, de alegria, de poder tripudiar em cima dos rivais, de poder ficar contente várias e várias rodadas. O time marcou 10 gols nos últimos 3 jogos, sofreu apenas 1. Enfim, essa euforia, ela é natural da campanha, não tem como. Mas, ao mesmo tempo, acho que a torcida também tem essa euforia contida, porque da mesma forma que ela há muito tempo não fica eufórica, nas poucas vezes que ficou durante esse tempo, teve grandes decepções. Então, acho que o próprio torcedor ainda, mesmo com 7 pontos, fosse outro time, fosse outro momento de São Paulo, hoje já teria faixa confeccionada de campeão brasileiro. Ainda não dá, e acho que é prudente que não dê ainda, porque ainda tem muita bola para rolar. A vitória contra o Botafogo, não tirando os méritos do São Paulo, que acho que tem todos os méritos citados pelo Luca, por você e pela Aline, o que me deixa assim, e até saindo um pouco do tema, porque nosso podcast é direcionado à torcida do São Paulo, mas eu fico muito triste, cara, em ver o Botafogo nessa situação, cara. Porque, assim, sabe o que me deu a impressão aos 25, quando o São Paulo fez 2-0? Primeiro, que o jogo já tinha acabado. Segundo, que era um coletivo a partir de então, só que o São Paulo fez um coletivo de alto nível, entendeu? Ele exigiu o máximo desse coletivo. E terceiro, me lembrou uma fase inicial de Copa do Brasil, quando o São Paulo pega aí um time desconhecido lá, e que ele sabe que vai ganhar, cara. E assim que me pareceu o jogo. E eu fico muito entristecido, porque a história do Botafogo ela é gigante, ela é brilhante, ela traz aí no currículo tantas e tantas glórias, tantos e tantos jogadores, e hoje é um amontoado, né? Você vê o Botafogo, eu não conhecia nem o técnico do Botafogo, a maioria dos jogadores você conhece muito pouco, aí você vê o Honda no banco, do tipo, onde eu amarrei meu burro, enfim, cara, e o Botafogo vai cair, cara, inevitável, o Botafogo vai cair, o Botafogo é o pior time do Campeonato Brasileiro, disparado, pior time, ele é pior que o Goiás, ele é pior que o Sport, ele é pior que o Vasco, ele é o pior time do Campeonato Brasileiro, disparado, e eu fico entristecido, porque eu sou de uma geração que viu o Botafogo ser muito grande, ser gigante. E hoje parecia que o São Paulo estava fazendo um jogo de primeira fase de Copa do Brasil em casa. Sabe, PSTC lá de Londrina, não sei, aquele time que jogou lá de Belém do Pará, que ganhou também de um monte, ou um time de Tocantins, enfim. O único senão desse jogo foi isso. Mas aí, cara, vem o que vocês disseram. Pegou a galinha morta e fez valer a sua superioridade. O São Paulo também podia ter entrado ali numa marcha lenta a partir do 2-0 com a expulsão, podia ter entrado numa marcha lenta e, ficado nesses 2-0, chato pra cacete a ser. Não, o São Paulo foi atrás, 2 bolas na trave, até o momento que eu vi, assim, acompanhei os dados, 22 finalizações a gol, a maioria delas com possibilidade, e o Diniz muito inteligente, poupou quem tinha que poupar, deu uma descansada, e eu vou falar mais. Corinthians e Atlético Mineiro
4 pontos nestes 2 jogos tá excelente para o São Paulo. Não importa, se for 3 contra o Atlético e 1 contra o Corinthians, é melhor ainda. Mas 4 pontos nesses 2 jogos tá excelente para o São Paulo, na minha opinião. Se a gente parar para pensar, esses 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, eles foram adquiridos justamente nos 3 jogos atrasados que o São Paulo ainda tinha pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aliás, devemos citar que o São Paulo é campeão do primeiro turno com o resultado de hoje, né? Exatamente. São Paulo, simbolicamente, o Inter conseguiu a façanha de perder 2 títulos no mesmo horário, né? Um da Libertadores e outro do Campeonato Brasileiro do primeiro turno. Mas e tem um outro dado aí legal, que se o São Paulo empatar ou vencer o Corinthians, aumenta a sequência de invencibilidade para 18 jogos e alcança a última maior sequência que teve, que foi em 2008. Justamente no tricampeonato. Foi com 18 jogos. E nesse momento, o Corinthians está, aliás, o São Paulo está a 20 pontos do Corinthians na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. É bom a gente ressaltar também que o Flamengo é o terceiro colocado e o Flamengo tem um jogo a menos. Então essa diferença pode cair para 5 pontos. Mas se der empate no jogo Grêmio e Flamengo, o resultado é sensacional para São Paulo. E é um jogo muito difícil para o Flamengo, porque é contra o Grêmio no sul do país, que é uma equipe em ascensão, embora tenha empatado contra o Santos pela Libertadores, é uma equipe em ascensão. É um momento muito importante para o São Paulo. O jogo contra o Atlético Mineiro no estádio do Morumbi é importante, mas pro São Paulino, o clássico contra o Corinthians talvez seja... não sei nem como é que eu vou denominar essa partida, porque hoje, por exemplo, depois do jogo contra o Botafogo, né, o São Paulo entrou com N jogadores pendurados. 7 titulares começaram, 3 no banco, 2 no banco entraram. Então, e nenhum... E o Diniz também. E nenhum está suspenso para o Clássico, e mais do que isso, o São Paulo ainda ganhou o reforço do Daniel Alves. É bom a gente sempre lembrar que ele terá força máxima, o que tudo indica, até os resultados dos exames para a Covid-19. É sempre bom a gente lembrar. Bom, o que significa esse clássico contra o Corinthians, Luca? Eu acho que esse clássico contra o Corinthians significa talvez a último requinte que precisa talvez de uma campanha que tende a ser, já está sendo histórica. Eu acho que assim, o São Paulo nunca jogou tanta bola no Campeonato Brasileiro nessa década. Então por esse prisma já é uma campanha histórica. Quebrar o tabu em Itaquera, depois de quebrar o tabu no Allianz, conferiria um verniz a essa campanha, daria um verniz para essa campanha que eu acho que todo São Paulino e todo São Paulina espera, assim. Seria um easter egg pro torcedor São Paulino, sabe? Eu faço uma analogia com o Mario Kart. Sabe quando o cara tá na liderança ali, mas aí ele ganha um cogumelo e ele dá uma turbinadinha? Eu imagino que essa vitória do Corinthians seria um cogumelo. Se fosse para resumir em uma palavra... É o espinafre do Popeye. Exatamente, é o espinafre do Popeye, exatamente. E assim, Ivan, se você me permite, Ivan, desculpa, claro. Eu estava aqui vendo a tabela do São Paulo, fazendo uma conta de padaria. 74 pontos basta para ser campeão brasileiro, a não ser o Santos ano passado, que fez 74 pontos, mas foi fora da curva. São 24 pontos a mais, ou seja, 8 vitórias. Se você quiser negociar mais jogos, 7 vitórias e 3 empates. Eu fiz aqui uma análise rápida. O São Paulo enfrenta o Ceará em casa, o Curitiba em casa. 2 times da parte mais de baixo da tabela, embora o Ceará seja não colocado, é um time ainda que está muito achatado ali. Atlético Goianiense fora, Botafogo fora, Bragantino fora e Atlético Paranaense fora. São 6 jogos acessíveis, do ponto de vista de time de igual para igual, sem torcida, as coisas se igualam. O São Paulo tem jogado muito bem fora de casa. Acabou de meter 3-0, 3-1 no Bahia, enfim. Jogou 3-0 contra o Goiás, acachapantes. Então, assim, tem 6 jogos absolutamente acessíveis. O São Paulo tem bola para vencer esses 6 jogos. E aí depois tem 5 jogos em casa de confronto direto, que o São Paulo pode negociar daí. Se empatar 3 desses jogos, o São Paulo já está muito perto pela pontuação de conquistar. Então, se pensar de uma forma mais pragmática, assim, do tipo assim,
Perder do Corinthians nunca é tudo bem, do Atlético Mineiro não tudo bem, mas essa conta continua vigente, mesmo se perder os próximos jogos. O time não pode perder de vista que a calculadora agora joga a favor. Então a tabela do São Paulo ainda é favorável nesse aspecto. Acho que o time não pode perder de vista que dá para negociar alguns pontos, não pode desestabilizar caso perca pontos de Itaquera ou caso perca pontos para o Galo. Uma coisa que eu acho importante é o seguinte: evidentemente que está todo mundo eufórico na tentativa de ver o São Paulo quebrar o tabu contra o Corinthians em Itaquera, como quebrou contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas o mais importante é o São Paulo entender que ele precisa pontuar. Ele está brigando pelo título da competição. E o título não é quebrar o tabu contra o rival. Então não adianta nada querer se atirar para cima do rival em Itaquera e no final das contas botar tudo a perder. Fala, Dudu. E nem fazer desse jogo uma decisão, cara. E expor aí os 9 pendurados a ficarem 6, 7 fora contra o Galo. Exato. Entendeu? Exato. Esses, talvez. Eu vou falar uma coisa meio absurda aqui. Se eu tivesse que escolher um jogo para ganhar e o outro para perder, eu escolheria ganhar do Galo e perder do Corinthians. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não, por mais que a rivalidade seja gigantesca de um lado e quase não exista do outro. Mas é o jogo de 6 pontos contra o Galo. Mas tem muita gente pensando isso. Tem muito torcedor, eu vi nas redes sociais quando a gente falava de pendurados, que tinha muito torcedor mais preocupado com o jogo do Galo do que com o Corinthians. É isso. Exatamente. E outra coisa, em cima da conta que o Luca fez, não sei se vocês concordam, vai que o São Paulo consegue essas 6 vitórias que o Luca citou. O último jogo em casa com o Flamengo é em casa. Então, São Paulo pode chegar, se não campeão, precisando só dessa vitória em casa contra o Flamengo. Tudo bem, não vai ter torcida, mas é o Flamengo que vai vir com uma espada atravessada na garganta dos últimos resultados. Então, talvez nem as 8 vitórias. Talvez se chegar precisando só dessa vitória. E o penúltimo jogo é o Botafogo no Rio. A chance do São Paulo jogar com o Botafogo já rebaixado na penúltima rodada é gigantesca. Gigantesca do São Paulo ir ao Rio e pegar um Botafogo em crise absurdo e rebaixado já. É gigantesco. Então concordamos aqui que o jogo mais importante é o jogo contra o Atlético Mineiro. E por outro motivo, Ivan, que também antecede o jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil. E não é legal você levar resultado negativo antes da Copa do Brasil para o espírito da equipe. Ele vai ter, entre os jogos do Grêmio, um jogo com o Fluminense, que dá para administrar. Se você ganha do Galo, você tem como administrar esse jogo do Fluminense no Maracanã. O Fluminense também agora sem o Real, mas a tendência é que vem a ladeira abaixo. Já não é um time confiável. Vem a ladeira abaixo. Então, olha só que loucura. Perde do Corinthians, ganha do Galo, vai bem contra o Grêmio, vai com força contra o Grêmio e pode administrar o jogo intermediário entre os dois do Grêmio, que é o do Fluminense. Pode com o time, não digo inteiro reserva, mas pode poupar ali 4, 5, 6 jogadores que estejam mais desgastados para a Copa do Brasil. Lucão, a única coisa que eu espero do São Paulo é que ele seja inteligente o suficiente para se adaptar a algumas circunstâncias, o que ele não fez na primeira fase da Libertadores, quando eu citei que o São Paulo precisava ganhar da LDU e não precisava golear a LDU. E foi lá e se atirou para cima da equipe equatoriana e tomou 3 cocos na cabeça. Então eu acho que o São Paulo precisa se adaptar a algumas circunstâncias. Vencer o rival em Itaquera e chega num melhor momento, talvez seja o momento... desde que a Arena foi inaugurada, a Arena de Itaquera, a Neoquímica Arena, eu acho que essa é a primeira vez em que o São Paulo chega de fato com condições ou em condições de superar o rival em sua casa. Mas eu acho que o São Paulo precisa ser inteligente. Especular um resultado, mesmo que seja um empate em Itaquera, é digno. Tá ótimo. Você ia falar e eu te cortei, perdão. Não, imagina, só para corroborar o que o Edu tá falando, com a pontuação atual, é evidente que o Flamengo ainda pode jogar, mas o empate com o Grêmio não é nenhum absurdo, ele continua a 7 pontos do São Paulo. Isso quer dizer que o Campeonato do São Paulo acaba na 36ª rodada, certo? Porque são 2 rodadas que o São Paulo pode perder e o segundo colocado vencer, o São Paulo continua líder. Logo, hoje, a tabela do São Paulo acaba na rodada 36. Estamos na 24, então são 12 jogos. E aí, mais um motivo para o São Paulo pensar com a calculadora e a planilha de Excel aberta, sacou? Então, respondendo a sua pergunta, concordo. O São Paulo tem que saber especular e negociar pontos. Empatar com o Corinthians, tá lindo de morrer. Falou, 1 ponto lá. Não deixamos os caras andar na tabela, mantemos ele na posição medíocre que eles estão hoje, e é isso. Claro, o time vai chegar completo, né? Talvez perca jogadores pro Galo, mas vamos jogar de 1 a 11 completo. O time mais forte vai estar em campo, assim. Concordo com você. O São Paulo nunca esteve tão forte para o Corinthians. O time do Corinthians é muito
altos e baixos, mais baixos do que alto. Se ganhar, eu acho que chega gigantesco contra o Atlético. Não sei se vocês viram o Atlético Mineiro contra o Internacional. O Atlético Mineiro é um time absurdamente inseguro. É muito insinuante, muito perigoso no ataque, mas é muito inseguro atrás. O Hever é zagueiro dos caras. Então, assim, se ganhar do Corinthians, mesmo com desfalques, eventuais desfalques, seja por Covid, seja por suspensão, o São Paulo chega grande contra o Galo. E, Ivan, os dois inimigos maiores do São Paulo chamam-se transição política e Covid. E eu acho que a Covid está mais controlada do que a transição política. Assino embaixo. Ô Aline, a gente está falando bastante sobre o Campeonato Brasileiro e é um campeonato longo, demorado e muita coisa acontece durante a competição, mas o São Paulo também está a 4 jogos de ser campeão da Copa do Brasil, conquistando assim um título inédito. Você entende que o São Paulo tem mais condições de vencer o Brasileiro que a Copa do Brasil? Eu acho que sim. Acho que a Copa do Brasil ela ficou bastante distante daquele último jogo, então a gente vai ter uma noção maior no primeiro jogo contra o Grêmio. Eu acho que o São Paulo vai chegar bem para disputar os 2 títulos, Ivan. A gente estava falando aqui que como é que o São Paulo chega para o jogo contra o Corinthians com condições de ganhar, talvez o momento é que chega com melhor condição. E eu acho que mais do que isso, talvez tenha tido outros momentos em que o time poderia ter vencido lá. Mas acho que o momento, a caminhada, a construção, o crescimento, tudo que tem acontecido com o São Paulo é que deixa esse momento ainda mais favorável. O time está bem, o time está embalado, o time agora, você consegue dizer que ele não é mais tão não confiável como ele era antes, pelo contrário, é um time sólido, é um time que está bastante unido. Eu até acompanhei a entrevista do Alexandre Pássaro, do gerente de futebol do São Paulo, para o Seleção Sport TV, e ele falou que ele nunca viu internamente o que o São Paulo está passando, a união, como tem sido dentro do vestiário, coisas que a gente não tem acesso, e isso é muito importante. Eu acho que o São Paulo vai chegar muito bem na Copa do Brasil e com condições de disputar título nos 2 campeonatos, por essa solidez que está demonstrando. Essas relações internas são sempre citadas pelo Fernando Diniz nas entrevistas coletivas e dá para perceber mesmo essa sinergia entre diretoria, comissão técnica e jogadores, pelo menos nesse momento, o ambiente que foi criado internamente. Bom, a gente está fazendo aqui contas, falando sobre o bom momento do São Paulo. O Eduardo Afonso, o São Paulo então não tem mais defeito? Não, não é isso. Acho que a lateral direita ainda... O Juan Fran, eu acho que fez uma boa partida hoje. É que assim, quando o time todo joga muito bem, a boa partida do Juan Fran, ela fica um pouco ofuscada. Entendeu? Mas eu acho que ele tem cumprido ali o seu papel, ainda com alguma deficiência ofensiva. Mas o Igor Vinícius entrou bem. Hoje, assim, não tem como a gente falar de defeitos num time que aplica 4-0, que mete 2 bolas na trave, que finaliza 20 e tantas vezes, que podia ter terminado o jogo com 8-0, 9-0. Então, é caçar pelo em ovo. Provavelmente teve algum defeito, mas a gente não pode ficar citando isso. A gente tem que deixar o lado torcedor... direito. Tem que deixar o torcedor viver esse momento, né? Eu lembro de um repórter que estava começando a carreira dele. Era o Ivan, certeza. Eu estava começando a carreira dele, e aí a gente foi fazer um jogo, ele estava começando, né? A gente foi fazer um jogo São Paulo e União São João, Campeonato Brasileiro. Foi 6-1 pro São Paulo. E aí esse repórter, aquele afã, aquela empolgação de querer aparecer, de querer mostrar, não é aparecer no sentido de aparecido, de querer mostrar serviço, né? Eu também já comecei, eu também queria fazer a mesma coisa. Foi para a entrevista com o Muricy, se acha que era o Muricy, mas tenho quase certeza que era. E em vez de falar dos 6 gols, perguntou do gol tomado contra a União São João. Mas tomou uma bordoada. Que isso, cara? Num placar de 6-1, né, Ivan? Num placar de 6-1, não tem como falar de defeito, de você buscar lá o gol tomado para abrir a coletiva. Você vai falar lá na 15ª resposta. Pô, Muricy, já falamos 14 respostas boas, agora, putz, podia ter evitado aquele gol. Aí talvez o Muricy até assimilasse melhor aquela pergunta. Mas na primeira, logo de cá, abrindo a coletiva no 6-1, então é isso, cara. Num 4-0, que podia ter sido 8, não tem aspecto negativo para falar. Acho que o São Paulo tem que tomar cuidado fora de campo. Tá? É uma semana importante. Aliás, Dudu, primeiro assim...
Não, eu vou falar sobre calma, a eleição. Calma. Do geral. Sim, eu vou te perguntar, eu vou recorrer à sua experiência. Bom, primeiro que esse repórter aí que você não citou o nome é um grandíssimo imbecil, a gente sabe disso, mas é bom a gente deixar em off. Mas ficou bom, viu? Ficou bom. Ah, não sei quem é. Ficou bom, ele ficou bom. Comanda um podcast aí que tem bastante repercussão, chamado Isso é São Paulo. Esse ficou bom. É o seguinte... ele é bom pra caralho. Não, é bom demais. É o seguinte, prestem atenção. Eu vou colocar a galera que participa nas redes sociais e que faz as perguntas e vocês vão responder de uma maneira objetiva, mas antes eu vou recorrer à sua experiência, Eduardo, porque nesse final de semana o São Paulo vai passar por eleição para presidente, né? Roberto Natel e Júlio Casares estão concorrendo. O Casares é o grande favorito a ser eleito presidente do São Paulo pelos próximos 3 anos. E nessa semana nós tivemos a informação de que o Muricy Ramalho deixou a televisão e caso o Casares vença a eleição, ele vai assumir o futebol do São Paulo. E você conhece bastante o Muricy. Talvez de nós aqui, talvez não, com certeza de nós todos aqui, você é o que mais conhece o Muricy Ramalho. E eu tenho certeza que o Muricy vai conversar com o Júlio Casares de alguma forma, não sei se você pensa da mesma forma, Dudu, para que essa transição aconteça da melhor maneira possível. Talvez o Muricy até peça para não fazer absolutamente nada até a conclusão da temporada, porque ele sabe exatamente o que essas situações significam ou podem causar no ambiente. O que é que você pensa a respeito disso e da volta do Muricy, Eduardo? Bem, a volta do Muricy eu só posso comemorar. Foi uma luta para ele voltar, não foi uma decisão fácil. Ele teve que discordar da família dele, que via a família dele, por mais que goste do São Paulo, gosta muito mais do Muricy e da saúde do Muricy do que do São Paulo, isso não há dúvida nenhuma. E a família tem medo, não é que tinha, tem medo que o Muricy volte a ter problemas de saúde. Mas a promessa é que o Muricy, primeiro, vai ser um coordenador e efetivo muito no CT e pouco fora do CT. Não vai viajar, tanto que eu tenho quase certeza que o Milton Cruz também será reconduzido ao cargo como braço direito do Muricy e será o cara que vai representar o Muricy nas viagens, que vai ser o olheiro, como sempre foi, do Muricy Ramalho no grupo. Aliás, o Edu falou isso semana passada, que em quem ouviu o IESP semana passada já sabia de algumas coisas antes. E o projeto era bem maior, né? Quem furou esse projeto é o atual técnico do Flamengo, né? Porque ele também estava inserido num processo de um quarteto que voltaria ao São Paulo, ele também estava inserido. Bem, e seria difícil inseri-lo agora, até foi bom ter ido para o Flamengo. Gente que trabalhou com o Muricy na comissão técnica e tudo mais, gente que talvez não venha pela não vinda do Rogério. Entendi. Tá? Então, eu acho o seguinte, aí já não é nem um achismo, aí já é uma informação. O Muricy sim estará assumindo a sua coordenação de futebol em 1º de janeiro, independentemente da situação do São Paulo, porque o Muricy entende que essa transição tem que passar por ele, e não pela política do clube. Porque se passar pela política do clube, ela vai ser conturbada. Porque o Raí e o Pássaro são homens essencialmente do Leco. São homens do Leco. E se ficar a decisão, politicamente falando, a transição política, o Júlio tocar, essa decisão sai do gramado e passa a ser política. E quando passa a ser política, ameaça o gramado. Então o Muricy vai assumir no dia 1º o seu cargo e, tranquilamente, se inserindo aos poucos, sem tirar a autoridade do Raí, principalmente, vai se colocar e ficar por dentro do que está acontecendo. Até porque não dá para esperar terminar o campeonato, porque logo depois já começa um outro campeonato. Não vai ter período de férias. Já começa o Campeonato Paulista na sequência. Então Não dá para você parar na última rodada do Brasileiro, dar um adeus para todo mundo, botar uma outra equipe e achar que vai começar. A transição tem que ser assim. Mas sabe o que mais me preocupa? Não é a transição política, a eleição que já está definida, que será com vitória do Júlio Casares. O que a gente já ouve de possibilidades. Então, essa semana eu estou de férias. Eu já recebi informação, o São Paulo vai trazer o Vinha. O São Paulo está interessado no Nico Lopes. Estão falando em jogadores caríssimos, caros. E os candidatos, inclusive o Júlio, que será o novo presidente, não terão dinheiro. Ele já disse, nós não teremos dinheiro. Ou a gente se desfaz de alguns para trazer outros, ou a gente não tem dinheiro para contratar. Mais do que falar em Vinha, Nico Lopes, lista de 90 contratações que todo ano tem no São Paulo e que nunca acontece, talvez seja melhor pensar, dá para manter esse elenco durante o ano de 2021?
Isso. Dá para manter, talvez, uma contratação Isso. extremamente necessária, uma foi contratação esse que o jogador que falta. Será que o Nico Lopes acrescenta alguma coisa ao São Paulo nesse momento? Será que ele não tira? Falaram do Ganso. O que o Ganso faria no São Paulo hoje? Seria reserva do Igor Gomes? O que o Ganso fez nos últimos anos, nos últimos meses, para pleitear vir ao São Paulo e pleitear ser titular desse time do São Paulo? O Vinha, com todo respeito, tem feito até um bom, mas o Vinha tem 25 jogos bons nos últimos 30 anos. Ele jogou 25 partidas boas. Não dá para você gastar, só se for contratação custo zero. Me preocupa que essa empolgação da nova diretoria e da torcida com a nova diretoria comece a suscitar nomes que nós sabemos que o São Paulo não tem condições de contratar. Concordo plenamente. Vamos lá, de maneira objetiva. Aline, o Will Zucchi participa aqui e fala sobre o Hernanes, elogia bastante. Se você tem alguma informação que o Hernanes extracampo está bem, amando novamente e por isso está mais animado para permanecer no futebol, enfim, ele que teve alguns problemas particulares. Olha, eu não tenho nenhuma informação, até se o Edu ou você tiver, vocês podem falar, mas o Hernanes é um cara muito profissional, e a partir do momento que ele sentou com a diretoria, que ele decidiu ficar no São Paulo, e que ele conseguiu retomar um pouco da confiança, fez gol semana passada, tá fazendo gol agora, as coisas começam a melhorar, então, pelo que a gente acompanha, tá tudo certo com o Hernanes. Luca, o Kelvin pergunta, se o Luciano hoje tomasse o terceiro cartão amarelo, ele faria mais falta contra o Corinthians ou contra o Atlético Mineiro? Acho que ele faria mais falta contra o... Puta, pergunta boa. Acho que ele faz... Puta, difícil. São dois times muito diferentes, né? O Corinthians fica muito mais fechado na defesa. Eu acho que ele faria mais falta contra o Corinthians. Porque a gente vai ter pouca chance, talvez, contra o Corinthians, um time muito fechado, e o Luciano tem sido letal. Então, contra o Galo, acho que vai ter mais chance, dá pra jogar com o Pablo. Nunca pensei que eu fosse falar isso em voz alta. Eduardo Afonso, Aparecido Célio. Você tem alguma informação? O que você acha sobre o Rodrigo Caetano, diretor executivo que hoje está no Inter? Então, um abraço Aparecido. O São Paulo aí tem uma lista de 6 nomes, que talvez todos mais ou menos com esse perfil do Rodrigo Caetano, né? O diretor executivo remunerado. Rodrigo é muito experiente, cara. Eu gosto. Se for para escolher um diretor executivo remunerado, ele eu acho que é um dos nomes bons do mercado, né? E ele, assim, um cara de fácil relacionamento. Por exemplo, ele não teria nenhum problema em ter o Muricy ao lado dele. Não é um cara que... Tipo assim, um cara que eu acho que não seria bom seria o do Palmeiras, que saiu agora, foi o Alexandre Matos. Porque acho que ele aí brilha tanto quanto o Rodrigo é mais na dele, entendeu? E acho que pode dar uma junção legal. Sim, eu acho que é um profissional extremamente competente que está no mercado. Só não sei se é necessário, com o Muricy lá, você trazer um gerente executivo. Para falar a verdade, se eu fosse o São Paulo unido, utopicamente falando, eu colocaria Muricy e Marco Aurélio no departamento de futebol e deixava ver o que acontecia. Mas, Ivan, diga. Só para complementar esse finalzinho do Edu, na entrevista que o Casares deu pra gente aqui na Band News FM, ele falou que o organograma do departamento de futebol dele são 3 caras. O diretor executivo para contratação, para negociação, o coordenador técnico, que seria o Muricy, e um diretor executivo para a base. Ele citou um profissional que vai ficar responsável por olhar a base e se aproximando ainda mais a base da equipe profissional. Isso era o que ele tinha falado. E não é o Caetano, com certeza, né? Sim. Que o Caetano não poderia fazer isso. Muito bem, e para finalizar aqui, o Anderson Martins pergunta se o São Paulo tem fôlego para... Opa! Voltou? Zagueiro? Não, homônimo. Esse é outro. Aquele tá no Bahia. E Bahia que perdeu por ofensa e justiça e se complicou. Zagueiraço. Vocês acham que o São Paulo tem fôlego para as duas competições, Brasileira e Copa do Brasil? Rapidinho que vai finalizar. Sim. Sim, e acho que hoje o Brasileiro está mais fácil que a Copa do Brasil. Show de bola. Bom, galerinha, é isso. Lucão, muito obrigado pela participação. Foi um prazer. E como é que é o slogan mesmo? Segue a luta. Segue a luta? Segue a luta. Segue a luta. Segue a luta. Queria só
Mandar um abraço para 2 camaradas que estavam falando antes de entrar, Murilo Aquino e Rafael Anderi. Murilo Aquino, meu cunhado, e Rafael Anderi, 2 São Paulinos da maior estife. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Segue! Boa. Vamos lá. Aline Fanelli, suas considerações finais, muito obrigado. Segue a luta e segue o campeonato. Só queria acrescentar que tem muita gente que toda vez que a gente coloca a escalação fala, e o Rojas? Gente, é o seguinte, o Rojas foi relacionado aquela vez, não é porque ele ia ser relacionado sempre. Ele ainda está no processo de voltar, de condicionamento físico, mas o Diniz entendeu que ele precisava do calor do jogo, da viagem, da concentração, para também retomar um psicológico. Então, sim, calma. Ele está no processo ainda, entendeu? Vamos acompanhando aí. Mas é isso, Ivan, valeu. A gente segue com as informações do São Paulo. Aliás, tem uma bem legal aqui, só para fechar, ó. 93 gols na temporada, 46 nos últimos 20 jogos. O perfil que colocou isso foi o Série A em números. Show de bola. Muito obrigado, Alinoca. Eduardo Afonso, valeu. Suas considerações finais, muito obrigado. Então, eu queria ter feito esse reconhecimento no último podcast, não fiz, então fiquei com isso na cabeça e vou fazer agora. Nós sabemos o quanto foi difícil para a Comissão Médica do São Paulo nos últimos 2 anos, 2018 e 2019. Dr. Sanches, que eu conheço há 25 anos, foi taxado de incompetente, e a gente sabe muito bem que hoje o processo, tudo que aconteceu no São Paulo era culpa do departamento médico, sendo que depois que o departamento médico libera, passa por mais 2 departamentos para ficar à disposição do técnico. Mas criou-se a culpa do departamento médico. E os protocolos conduzidos pelo Dr. Sanches e a sua equipe, e aí envolve muito mais pessoas, mas eu vou falar em nome do Dr. Sanches, foram protocolos nessa época de Covid sensacionais, que pouco desfalcaram o São Paulo, que quase não desfalcaram. Tem o bom senso dos atletas, o cuidado de cada um, mas tem também muito dos protocolos. Por exemplo, não levar o Bruno Alves, mesmo negativado, para uma viagem tão importante. Então aqui, para mostrar que não existe incompetência, ninguém fica 25 anos no cargo sendo incompetente. Às vezes tem uma fase ruim, com mais condições, e outra fase melhor, sem muitas contusões. Mas a competência é a mesma. Então, eu queria aqui mandar um abraço ao Dr. Sanches e valorizar o trabalho dele nessa época de pandemia. Grande abraço, Luca. Um beijo, Aline. Um abração. Ivan, Drago, coloque 2 Gs que vai ficar bem legal. Você não vai errar nunca mais o nome de ninguém. Show de bola. Só um parêntese. Eu amo a relação Fernando Diniz e Luciano. Eu fiquei, acho que uns 5 minutos gargalhando com esses 2. Eu tive uma crise na transmissão. Eu adoro vê-los. Show de bola. Luca Bop, Aline Fanelli, Eduardo Afonso fizeram comigo mais um IESP, o podcast do Isso é São Paulo, que você encontra no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Castbox. Vocês nos encontram nas redes sociais, Twitter e Instagram, @IESP Oficial, além do nosso canal no YouTube, Isso é São Paulo. Segue a luta, até semana que vem. Um abraço, tchau.